Uma boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Torres, OAB 51761, fazendo sustentação oral em favor do recorrente Joelmir Volney Giraldo da Silva, processo número 500-254937-2019, 821-0044, apelação. Primeiro, a minha saudação a essa primeira Câmara Criminal, ao excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Silvio, e demais componentes desta Câmara, também ao doutor Procurador de Justiça e demais eventualmente presentes. E, na verdade, trata-se de apelação com acusação de tráfico de drogas e participação em organização criminosa, direcionada contra o apelante Joelmir, que vem esta defesa postular a reforma da sentença condenatória em face dos argumentos a seguir expostos. Desde já, peço que esta Câmara analise perfunctoriamente o conjunto probatório, porque o que se tem visto ultimamente é apenas uma ratificação das condenações em função dessa operação de encantado, e no caso concreto, como se visualizará a seguir, se comprovará que efetivamente não existem elementos no sentido de comprovar a participação tanto no tráfico como na organização criminosa em relação ao presente recorrente. Inicialmente e preliminarmente, essa defesa argui a nulidade da delação premiada por efetivamente dois motivos. O primeiro deles é a falta de advertência em relação ao delator nos termos do artigo 186 caput do CPP e o próprio artigo 3º da Lei de Colaboração Premiada. No caso em questão, a delação exige certos requisitos e o que se percebe é que não seguiu a Lei de Colaboração Premiada, e sendo nula a delação. O que se percebe também é que no ato em si do delator não foi um ato voluntário. Se esta Igreja Câmara perceber e analisar especificamente o depoimento do delator prestado tanto no Ministério Público quanto em juízo, inclusive sem a presença das defesas, se perceberá que não foi um ato voluntário. E em juízo, inclusive, quando daí sim, num segundo momento, quando as defesas puderam fazer os questionamentos, se percebeu que o próprio delator relatou em juízo que faria qualquer coisa para salvaguardar a sua pessoa e de sua família. Então, o ato da voluntariedade não existiu na questão da delação premiada, e seus requisitos também não se encontram presentes em termos legais. E por isso, essa prova especificamente, e aí essa defesa inclusive reitera o pedido que se analise o depoimento prestado perante as defesas por parte do delator, em que visivelmente se observa, inclusive com os relatos do delator, que não foram observados os ditames legais para se configurar uma delação premiada. A segunda preliminar é da falta de apreensão e comprovação da materialidade delitiva. Não tem laudo toxicológico, o apelante inclusive se encontrava preso por ocasião da realização dessa operação. O período foi de dezembro de 2018 até maio de 2019, e nesse período o apelante se encontrava segregado cautelarmente, e já mais do que consolidado que o crime de tráfico de drogas é um crime que deixa vestígios, e a apreensão de drogas com o apelante jamais existiu. Não tem laudo toxicológico,
não existe apreensão de drogas com o recorrente, e dessa maneira, inexistindo tais requisitos, não há como se manter alguma condenação em relação ao presente recorrente pelo delito de tráfico de drogas. No que tange propriamente ao mérito, como já referido anteriormente, o presente recorrente encontrava-se preso durante o período da operação que chamou encantado, Operação Pulita, que foi de dezembro de 2018 a maio de 2019. E, analisando-se todo o conjunto probatório produzido no presente processo, não houve, na verdade, comprovação de que efetivamente o apelante era administrador ou controlador de ponto de tráfico de drogas, né? Especificamente em relação ao que tanto o juízo sentenciante afirmou em suas razões para fins de condenação do recorrente, que a apreensão de drogas que foi efetivada com o Valmor Domingos da Silva, que foi o que desencadeou essa operação, essa apreensão, em juízo confirmou que a totalidade das drogas apreendidas não se destinavam ou não apontou o nome do Geomir. Inclusive, o Valmor de Domingos da Silva referiu que sequer leu o depoimento que tinha na polícia, mas que as drogas apreendidas eram suas e que jamais se destinavam a qualquer um dos outros corréus, quanto menos o ora recorrente. O que é importante ressaltar também, que em juízo, e isso por isso eu peço que essa Egrégia Câmara efetivamente veja o vídeo do delator quando questionado por essa defesa, na presença dessa defesa, em nenhum momento soube apontar o nome do recorrente como possível fornecedor de drogas ou como traficante. Então, pouco soube apontar características físicas ou que alguma vez tenha efetivamente conversado para adquirir drogas com o recorrente. Não apontou, não sabia quem era Joanir, não apontou características físicas, inexistindo qualquer menção por parte do nome do recorrente em relação ao delator que se firmou a prova a hora direcionada quanto ao apelante. As testemunhas, nem o delegado, nem tampouco os policiais e militares envolvidos na operação apontaram diretamente o nome do Geomir como possível traficante de drogas. Inclusive, um dos policiais militares afirma só que ele era usuário, mas em que em nenhum momento souberam demonstrar por provas efetivamente nos autos de que o presente apelante era controlador de ponto de tráfico em Encantado. Não existe qualquer tipo de conversa, interceptação telefônica, nenhuma filmagem, campana, conversa. Então, que se aponta muito nesse processo que existiria um grupo de WhatsApp, o qual os componentes se comunicariam, né, para efetivar a questão do tráfico de drogas, mas nem isso é apontado de maneira concreta quanto à participação do ora apelante no mundo do tráfico. Então, o que existe são meras acusações, mas o que essa defesa suplica é que se analise concretamente a prova que tem contra o ora apelante. Entendeu? Que não seja mais um apenas para ser condenado nessa operação, ou que se confirme essa condenação, sem analisar concretamente o que o delator apontou em juízo, ou o que existe efetivamente em termos de prova contra o ora recorrente. E nesse caso não existe interceptação, não existe conversa de grupo de WhatsApp, qualquer situação que pudesse comprovar a
a efetiva participação do recorrente no mundo do tráfico. E no que tange a participação em organização criminosa, senhores, é preciso que se analise exatamente os seus requisitos legais, porque a participação em organização criminosa, ela possui requisitos próprios. E o que foi apontado, na verdade, pela magistrada como fundamento da condenação do recorrente não se apresenta concretamente nos autos. No caso aí, eventual caderno de contabilidade e endereçamento ao presente recorrente em relação ao destino da droga que foi encontrada, essa contabilidade, em nenhum momento, se for analisado esse caderno de contabilidade, em nenhum momento existe o nome do recorrente sendo apontado nesse sentido, e nem tampouco a destinação dessa droga. E a questão volta a se dizer, essas drogas foram encontradas com o Corréu Valmor de Oliveira, e em juízo ele apontou efetivamente que essas drogas encontradas seriam suas e mais de ninguém. Então não há como se apontar como destinatário dessa droga o presente recorrente. Ademais, os requisitos aí que se exige para fins de condenação em organização criminosa, no caso ainda seria a obtenção de lucro em prol da organização, vantagem econômica, estabilidade, a permanência. Esses requisitos não se demonstraram nos autos. Em nenhum momento se conseguiu comprovar que o recorrente era elemento ativo dessa organização criminosa, de maneira que os requisitos não se encontram presentes nesse sentido. Tá? A função de administrador, que tanto se fala do tráfico, em nenhum momento se demonstra alguma prova ou algum usuário que apontou o nome do recorrente. Nenhuma prova concreta demonstrou nos autos de que forma efetivamente o recorrente atuava nessa organização criminosa, porque existe efetivamente, nesse período, o recorrente se encontrava preso e não existe elementos nenhum para comprovar sua participação em organização criminosa. O simples apontamento do seu nome em grupo de WhatsApp, sem ter alguma conversa que comprove a sua participação ativa na organização criminosa, não pode servir de supedâneo para fins de condenação do ora recorrente. Enfim, senhores, o ônus da prova cabia à acusação, e nesse sentido a presente defesa só suplica que efetivamente se vejam as provas produzidas em juízo, para se perceber que concretamente nos autos não existe comprovação da participação do recorrente tanto no mundo do tráfico como na organização criminosa. A condenação foi efetivamente genérica, não se apontou exatamente os elementos concretos pelos quais o recorrente efetivamente teria algum tipo de indício de autoria. E nesse caso, o que se verifica aí são provas extremamente frágeis a ter o supedâneo no sentido de condenar o réu nas duas acusações. Nesse sentido, postula a defesa a reforma da sentença condenatória e o provimento do apelo no sentido de absolver o apelante das acusações contidas na denúncia. Postula também a defesa a análise do pedido de revogação de prisão preventiva e substituição por medidas alternativas contidas no artigo 319, salientando-se desde já que o presente recorrente ostenta os requisitos legais para o recebimento da benesse, e também que seja feita uma análise pontual da dosimetria da pena, especialmente a primeira e segunda fase da dosimetria realizada pelo juiz sentenciante, postulando a sua redução em face dos fundamentos já apresentados de forma exaustiva por essa defesa, tanto nas razões da apelação
como nos memoriais ofertados antes desse julgamento. Eu já agradeço pela atenção e o provimento então do apelo nos termos pedidos. Uma boa tarde aos senhores.